gente fala agora de saúde no TJ. O número de internações por síndrome respiratória aguda grave é preocupante, viu, em todo o país. No estado do Rio de Janeiro foram cerca de 11 mil internações até junho desse ano e mais de 700 mortes. Pois é, Eduardo. No Centro-Oeste, o governo de Goiás decretou estado de emergência no início desta semana. Até o momento, são quase 7 mil casos. Mas o que acontece? A síndrome se intensificou? Sobre isso, a gente conversa agora com o médico sanitarista e fundador da Anvisa, Gonzalo Vecina. Oi, Gonzalo, primeiramente, boa tarde. Seja bem-vindo novamente ao TJ. É um prazer recebê-lo. O prazer de estar aqui com vocês, Rayane, Eduardo, e na TJ Aparecida. A gente já começa, né? Antes de tudo, a gente contextualiza a síndrome. Ela em si não é uma doença, né? Ela é uma complicação de outras infecções respiratórias? Exatamente. Ela é a soma dessas doenças respiratórias que nós temos. Então, temos as gripes, com a influenza A, influenza B, temos a Covid, que ainda está aqui entre nós, temos o vírus sincicial respiratório, que é muito importante para definir a mortalidade de velhos e também de crianças, é importante que se diga. Então, o conjunto dessas doenças respiratórias altas, quando elas acodem neste tipo de temperatura que nós estamos, em que nós tendemos a ficar fechados, e sempre que a gente fica fechado, e as doenças respiratórias, elas são transmitidas através do ar. Então, fechou, está no ambiente fechado e a transmissão é pelo ar, todo mundo vai se infectar. Isso é demonstrado no mundo inteiro, a capacidade que uma doença respiratória tem de se disseminar num ar em um ambiente fechado. Neste tempo que nós estamos vivendo, um ar seco, e temperaturas muito baixas, né? Nós estamos enfrentando um frio bonito, muito, muito, muito frio. Então, a tendência é aumentar o número de gripes em geral, doenças respiratórias altas, que nós, para facilitar, chamamos de síndromes respiratórias aguda grave. Grave quando ela caminha, principalmente no caso de pacientes que não se protegeram com a vacina e teriam indicação de se proteger, como é o caso dos idosos, das crianças e das grávidas, né? E ainda quem não tomou a vacina ou quem, não tendo vacina, tem alguma doença, uma comorbidade, tem uma queda da sua imunidade, quando então a gente tem uma condição pior para o desenvolvimento da síndrome respiratória aguda grave. Mas estamos falando das doenças respiratórias, com as quais, de uma forma ou de outra, estamos mais ou menos acostumados ao longo do tempo, né? Vecina, boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Daí a importância da vacina contra a gripe, que a gente tem batido bastante frequentemente, apesar disso, não está sendo tão procurada quanto deveria, pelo menos nesse período do ano. Agora, por que estamos vendo mais casos, né? Porque parece que estão se intensificando nesse último mês. Tem a ver com esse tempo, com esse clima, porque esfriou e gelou, né? Veja, são dois os problemas. Baixa vacinação. Baixa vacinação, responsabilidade do Estado. O Estado é que convoca para vacinar, né? Então, se você chega lá no posto de saúde, o posto de saúde está fechado, chega no posto de saúde e não tem vacina, chega no posto de saúde, a enfermeira que dá vacina foi almoçar. Então, tudo isso cria obstáculos ao processo de vacinação, responsabilidade do Estado. Particularmente nesses momentos de maior frio, o Estado deveria ampliar a possibilidade de vacinação. É lógico que não adianta vacinar agora, né, hoje, a semana que vem vai fazer calor. Então, teria que ter planejado uma campanha de vacinação prévia a essa queda da temperatura. A segunda questão é a questão climática mesmo, né? Nós estamos vivendo um frio excepcional. Da mesma maneira que na Europa nós estamos vivendo um calor excepcional. Mas veja o que está acontecendo lá em Goiás, o que está acontecendo em algumas regiões aqui no estado de São Paulo,
em que aumentaram muito o número de casos. Por que aumentou? Porque nós estamos mais fechados, transporte coletivo, trem, ônibus, metrô, todo fechado, e as pessoas com suas gripezinhas, né? E as pessoas aqui no Brasil, uma coisa que a gente tem falado também, é que se você está resfriado e se sente não bem, porque a gente sempre acusa algum golpe, né? Mas se você está resfriado, mas consegue trabalhar, consegue ter uma vida mais ou menos normal, use máscara, proteja os outros de você, né? E você que tem uma comorbidade, tem uma hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, alguma doença pré-existente, ao sair de casa, saia de máscara. A doença é mais grave em você. Você que tem comorbidade pode morrer de uma doença como é uma gripe. Nós estamos falando de gripe. Mas gripe em pessoas idosas, gripe em criança, gripe em pessoas que têm alguma doença pré-existente, uma doença que pode diminuir a capacidade de dar resposta imunológica, ela pode se tornar uma doença grave. Então, você que é candidato a ter uma doença grave, use máscara. Você que está doente, use máscara para não disseminar a sua doença. Vecina, vou aproveitar que o senhor está aqui hoje no TJ Aparecida para a gente falar de uma outra notícia também. Doutor, o Rio Grande do Sul lançou um plano emergencial em 35 cidades para intensificar a aplicação de doses contra o sarampo. É uma outra doença que a gente precisa ficar de olho, né? O senhor, na sua opinião, pode... Essa é uma doença pior, é mais grave. Pois é. Né? Pode sair do controle? Os adultos olham para o sarampo e falam, isso é doença de criança. É verdade, é doença de criança. Mas as crianças que têm algum tipo de problema pré-existente ou têm subnutrição, são mal alimentadas, a doença é muito grave e tem alta capacidade de matar. Ponto número 1. Ponto número 2. Se você é adulto e não se vacinou, sarampo não é doença de criança. O sarampo no adulto não vacinado com muita frequência, dá uma encefalite muito grave com probabilidade de morrer. Como nós andamos tendo uma queda da vacinação do sarampo nos últimos anos, você que é adulto, se preocupe se você já foi vacinado quando criança. Se você foi vacinado, você está protegido. Agora, se você não foi vacinado, e o vírus começar a circular, nesse momento nós não temos circulação do vírus do sarampo, exceto em alguns nichos muito específicos, como esse lá no Rio Grande do Sul, lá na região norte, por causa que na Venezuela nós temos a circulação do vírus do sarampo. Né? Então, é importante a gente estar atento, temos que elevar a nossa cobertura vacinal. O sarampo nós sempre tivemos uma cobertura vacinal acima de 90%, na última década aí nós perdemos essa vacinação elevada. Começamos a recuperar a vacinação em 2023, mas estamos aí em 85%. O certo é acima de 90% para que não haja circulação de vírus. Se eu tenho uma cobertura acima de 90%, o vírus não consegue achar os não imunizados. E aí ele não circula. Agora, com menos de 90% de cobertura, ele passa a circular e as crianças não vacinadas e os adultos que não foram vacinados na época certa são candidatos a ter e poderão ter uma doença grave, inclusive com possibilidade de morte. Vecina, eu quero agradecer muito sua participação mais uma vez aqui no TJ Aparecida para a gente poder estar conversando com o pessoal de casa, né? Principalmente por esse clima que a gente está passando, essa friaca, né? Gelou nesses últimos dias, é a segunda só do mês da época de inverno, né? Outras frentes frias virão por aí, a gente precisa se cuidar um pouquinho melhor para proteger a nossa saúde e você citou muito bem, cuidar da saúde do outro também. Obrigado, viu? Um abraço. Muito obrigado, boa tarde a todos e todas.